Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o atendimento à juventude. E para isso a gente precisa entender o que é ser jovem, né? A gente precisa entender um pouco o que é a juventude. E apesar do Estatuto da Juventude, em seu artigo 1º, no primeiro parágrafo, falar que são considerados jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos, é importante a gente diferenciar que a juventude não pode ser delimitada apenas pelo seu caráter biológico. Então, apesar do Estatuto da Juventude definir o que é juventude, né, a partir desse período etário, a gente precisa compreender que a juventude ela é diversa e ela é múltipla, né? A juventude ela se apresenta na sua diversidade. Então, a gente precisa ter um entendimento de que a juventude também é composta por mulheres, também é composta por pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, pessoas em medidas socioeducativas. Então, essa compreensão de que a juventude ela é representada pela multiplicidade é importante na hora da gente conseguir prestar um atendimento, né, que seja digno, respeitoso e inclusivo com essas pessoas. E quando a gente fala desse reconhecimento dos jovens enquanto sujeitos de direitos no Brasil, a gente está falando de uma política que ela é recente, né? Uma política que ela é fruto da luta de pessoas, movimentos, organizações comprometidas pela luta, né, pela garantia de direitos dessa população jovem de todo o país. Então, a gente fala de alguns marcos recentes e que são importantes para estabelecer as diretrizes das políticas de garantia de direitos para a juventude. Então, a gente tem, por exemplo, a Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude, que os dois foram instituídos em 2005 no governo Lula. A gente tem o Estatuto da Juventude e o Sistema Nacional de Juventude, o SINAJUV, instituído em 2013 no governo Dilma. E no município de Juiz de Fora, a gente tem, em 2012, a criação do Conselho Municipal de Juventude, que é um conselho que vai tratar a respeito, né, das políticas para a juventude, vai fazer a fiscalização, propor políticas para a juventude também no município de Juiz de Fora. E a gente tem o Plano Municipal de Juventude Quer Viver, assinado em 2022 pela prefeita Margarida Salomão, que é o plano de prevenção à violência contra a juventude negra do município de Juiz de Fora. Então, a gente está falando de um plano que busca, né, um enfrentamento ao extermínio da juventude negra no município de Juiz de Fora, contra o enfrentamento, né, ao extermínio e a prevenção do encarceramento dessas pessoas. E é importante a gente lembrar de um dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2020. Ele fala que cerca de 60% dos jovens se autodeclaram negros, então, né, compostos pelos jovens pardos e pretos. A gente tem no Brasil, então, né, segundo o IBGE, uma maioria da população negra. Por isso que quando a gente está falando do atendimento à população jovem, a gente está falando sempre de um atendimento que ele vai ser sempre interseccional e intersetorial. E o que quer dizer isso, né? Quando a gente fala de interseccionalidade, a gente está falando que são violências, são jovens que são atravessados por violências, por formas de violência comuns. A gente está falando, então, do jovem, né, da jovem que é mulher, mas que também é uma mulher negra. A gente está falando do jovem que é negro, mas também é LGBTQIA+. Então, a gente está falando de pessoas que são atravessadas por diferentes formas de violência. Por isso que eles precisam, né, ter um atendimento que seja intersetorial também. Os servidores, né, e os serviços públicos precisam atender esses jovens, compreendendo essa multiplicidade do que é ser jovem e como que as diferentes formas de violência que existem na nossa sociedade atravessam essas pessoas. Então, por isso que a gente precisa não hierarquizar essas formas de violência, então, não definir que existe uma forma mais importante que a outra, uma violência que é maior que a outra. A gente precisa realmente acolher esses jovens, entender que existem essas diferentes formas e compreender como que esses jovens são atravessados por essas violências ao mesmo tempo. E aí, para isso, a gente precisa compreender que o jovem não é, então, uma categoria isolada na sociedade, né? E aí, para isso, a gente precisa de um atendimento que ele seja respeitoso, ele seja inclusivo e digno para essas pessoas. Então, na hora do atendimento, a gente tem que compreender a singularidade de cada pessoa para conseguir fazer um atendimento
único para cada indivíduo e principalmente passar para esse jovem, né, conseguir demonstrar que esse atendimento é um direito dele, né? Isso vem de uma trajetória, uma luta, né, da juventude, de toda a sociedade, dos movimentos, organizações, se mobilizou para garantir que os jovens, né, tenham esses direitos. E eles estarem sendo bem atendidos, com respeito, é uma forma de exercer esses direitos e, a todo tempo, né, demonstrar para ele que eles têm esses direitos, que eles conheçam os direitos dele através desse atendimento que ele recebe. Então, é importante ter essa compreensão de que o jovem não é porque ele é jovem que ele não tem direito, não é porque ele é jovem que ele não sofre diferentes formas de violência, que ele não sofre capacitismo, que ele não sofre por conta, né, da condição dele de estar em situação de rua ou de estar numa medida socioeducativa, e pelas formas, né, de opressões de gênero, de raça, de classe, de sexualidade. Então, compreender essa diversidade é o ponto fundamental na hora de atender o jovem, é entender que ele também é atravessado por todas as violências na nossa sociedade. Isso é o principal para a gente conseguir, com respeito e dignidade, atender esses jovens da melhor forma possível. E é isso.